A paz do Senhor, meus irmãos, mais uma vez estamos aqui reunidos para nós podermos juntos meditarmos na palavra de Deus. Nós precisamos crescer cada dia mais na graça e no conhecimento do Senhor. E nada mais próprio do que a Bíblia, a palavra de Deus. Antes de entrar no texto em questão, eu quero mais uma vez externar aos irmãos a saudade que eu estou sentindo, a falta de estar com os irmãos. Domingo eu estive ali com o pastor Zé Carlos, com o Peterson também. Foi muito bom matar um pouquinho da saudade, a preocupação, enfim. Mas daqui a pouco nós estaremos livres desse problema, e se Deus quiser, né? Eu só espero que você esteja acompanhando os irmãos nos grupos, né? Muito importante que você apareça nos grupos, que falem uns com os outros e também que acompanhem as nossas gravações a fim de edificar a sua alma. Então, eu gostaria que você abrisse hoje comigo a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, do versículo 6 ao versículo de número 15. Mateus 26, do 6 ao 15. A gente ouve muito a expressão custo-benefício. A humanidade parece que aprendeu essa palavra e tudo gira em torno desse raciocínio. Custo-benefício. É fazer o menor esforço possível para se ter o maior retorno possível. Então, esses pratos dessa balança têm que funcionar desta forma. É assim na cabeça do empreendedor, do comerciante, do vendedor. Mas e nós, que somos o povo de Deus? Nós que não podemos jamais confundir as coisas. Não devemos amar coisas e usar pessoas. A gente tem que amar pessoas e usar os objetos. Não pode se inverter essa ordem, essa regra de 3 básica aí. Então, eu quero falar com vocês a respeito não do custo-benefício, não. Quero falar com vocês sobre o amor. Custo ou benefício? Vamos lá. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 6 ao 15. Diz assim: E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um vaso de alabastro, com um unguento de grande valor, e derramou-lhe sobre a cabeça quando ele estava sentado à mesa. E os seus discípulos, vendo isto, indignaram-se, dizendo: Por que é esse desperdício? Pois este unguento podia vender-se por grande preço e dar-se o dinheiro aos pobres. Jesus, porém, conhecendo isto, disse-lhes: Por que afligis esta mulher? Pois praticou uma boa ação para comigo, porquanto sempre tendes convosco os pobres, mas a mim não me haveis de ter sempre. Ora, derramando ela este unguento sobre o meu corpo, fê-lo preparando-me para o meu sepultamento. Em verdade vos digo que onde quer que este evangelho for pregado em todo o mundo, também será referido o que ela fez para a memória sua. Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os príncipes dos sacerdotes e disse: Que me quereis dar e eu vou-lhe entregarei. E eles lhe pesaram 30 moedas de prata. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai bendito, somos gratos nesse dia pela tua bondade, pela tua provisão, pela tua compaixão e o teu amor por nós. Que a tua palavra, Senhor, que nunca volta para ti vazia, que ela mais uma vez possa realizar o milagre de mudar vidas, de converter, de curar almas e corpos, de poder trazer esperança, alegria e paz. Assim, ó Deus, pedimos a tua sabedoria e a revelação e a unção do Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.
Bom, irmãos, é muito comum hoje a pessoa querer fazer só aquilo que lhe dá retorno financeiro. E muitos de nós estamos viciados nisso. Até a própria igreja entrou por esse caminho da doutrina da prosperidade, onde a pessoa só faz aquilo que vai lhe trazer algum benefício material. Mas o evangelho não é assim, a vida espiritual não é assim. Nós estamos aqui diante de uma passagem muito bonita, que vai nos trazer um esclarecimento muito importante sobre isso. Jesus está já se preparando, né? Já está na véspera da sua entrega, da sua morte, e ele então está se preparando já para os dias da sua sepultura, melhor dizendo, e ele está prestes a ser traído por Judas Iscariotes. Então ele vai a um local, a primeira coisa que eu quero chamar a atenção de você, nessa passagem, é o local. Em meio a essa turbulência que Jesus estava vivendo, sabendo que a sua hora havia chegado, ele foi para Jerusalém, fez a entrada triunfal em plena festa da Páscoa, que é a semana anterior à Páscoa, ali a festa dos ázimos, já sabendo que foi para lá para morrer. Ele foi a Jerusalém para morrer. A sua missão era a morte na cruz. A morte de Jesus na cruz não é um acidente, não é um fato corriqueiro, aleatório. Não, senhores, é um plano, é um projeto, o qual ele já tinha avisado, estava preparado. Satanás tentou impedi-lo, dissuadi-lo de diversas formas, mas não conseguiu. E graças a isso nós estamos aqui hoje, né? Então Jesus está em Jerusalém, faz a purificação do templo, aquela coisa estrondosa, expulsa lá os cambistas, os animais, enfim. Depois de tanta turbulência, o complô existente liderado pelo sumo sacerdote Caifás para poder matá-lo, ele naquele clima de já a sombra da cruz já estava se projetando sobre ele, ele vai então para um local que ele tinha como especial. Era uma casa que existia na aldeia de Betânia. Era a residência de Marta e Maria e Lázaro. Então, o texto aqui nos informa que ele vai a um jantar na casa de Simão o leproso. Muitos teólogos acreditam que Simão o leproso provavelmente possa ser o pai desta família, Marta, Maria e Lázaro, porque a coincidência da aldeia de Betânia, que era um lugar que Jesus sempre ia se refugiar, quando ele queria sossego, ele ia para Betânia, justamente para a casa dessa família, e o texto informa que eles estão na casa de Simão o leproso e vai informar aqui a presença dos irmãos, vai informar a presença de Lázaro e a presença de Marta e de Maria. Não está no Evangelho de Mateus, mas está no capítulo 12 do Evangelho de João. Lá você vê a menção de Marta e Lázaro e a menção de Maria. Muito bem, então o local é um local escolhido. Um local era uma residência, um lar. Poderia Jesus, como Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, escolher tantos lugares, mas ele escolheu uma residência, o lar de uma família. O lugar onde Jesus quer habitar, meus irmãos, não são os grandes palácios, não são os grandes templos e catedrais suntuosos. Não, o Senhor não tem compromisso com essas coisas. O compromisso de Deus é com a vida do homem, da mulher. É o seu lar, que é o lugar onde Jesus quer habitar. É a sua residência, o lugar onde ele quer estar pernoitando todos os dias da sua vida. Então, a gente já começa a ver por aqui a humildade de Jesus. Ele procura exatamente um lar para estar. O lar de Marta, Maria, de Lázaro. Então, ele entra na casa de Simão, o leproso, e está lá no triclínio, né, aquela mesa de refeições baixas que eu já ensinei lá na igreja. E durante a sua estada naquele lugar, vai acontecer uma coisa muito interessante, que a gente vê. Primeiro, o local onde ele resolveu trazer essa revelação para nós. Segundo, nós vamos ver
o bem de grande valor que envolvia essa história. Mas é como eu já ensinei aqui aos irmãos, o valor das coisas que Jesus ensina nunca está nos números absolutos da terra que ele mostra aqui. Os pesos, as medidas, os valores monetários ou pecuniários são só pontos de referência. Não é ali que está o verdadeiro valor. Está além daquilo. Aquilo é usado como referência, como uma comparação para um grande ensinamento que ele vai trazer para nós. E é exatamente o que está acontecendo aqui. Então, ele está à mesa e diz que uma mulher, né, que lá no versículo 13 diz que em todo lugar onde esse evangelho for pregado, isso vai feito por ser em memória sua, que uma mulher se aproxima com um vaso de alabastro e vai ungí-lo. Essa mulher, o evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas, não fala quem ela é. Mas o evangelho de João, lá no capítulo 12, versículo de número 3, mostra que é Maria. É a própria Maria, irmã de Lázaro e Marta, que vai praticar essa ação para com Jesus. Então eles estão ali, nós temos que entender que a sociedade daqueles dias era extremamente cruel com as mulheres não tinham voz ativa, não tinham direito de nada, eram usurpadas, eram maltratadas, eram usadas, eram abusadas, eram escravizadas. A vida da mulher era um desespero, um inferno. Mas Jesus mudou isso daí. Já começou a mudar a partir do momento em que ele chama mulheres para compor o seu ministério. A partir do momento que ele ressuscita e aparece as mulheres, porque são as mulheres que acompanham todo o seu ministério, sustentam ele financeiramente, vão até o pé da cruz no dia da crucificação e são as primeiras ou as únicas a irem até o sepulcro. Ninguém teve coragem de fazer isso. E elas foram lá para poder preparar o corpo e chegam lá, tem a grata surpresa de saber que Jesus já estava ressuscitado. Ele aparece em primeiro lugar a quem? As mulheres. E as encarrega de dar em primeira mão a notícia de sua morte. Então Jesus removia assim da mulher ou de sobre a mulher esse opróbrio de preconceito que a sociedade tinha e ainda tem sobre elas. Mas aí essa mulher, Maria, se aproxima com esse bem tão valioso em um vaso de alabastro. Mas a gente precisa entender o passo a passo para a lição ficar completa. O que é um vaso de alabastro? O alabastro era um composto mineral que era feito de carbonato de cálcio ou de sulfato de cálcio, né? Um ou outro. Que, ao ser produzido, ele dava um pó parecido um pouco com um pó de mármore, esse que se usa aí usava, né, nas procissões de Corpus Christi, que os católicos forravam o chão, mas também ele é um meio termo entre o gesso e o mármore, isso em termos geológicos. Então ele é um material que ele é moldável, ele é rígido, ele é translúcido, ele não é transparente, mas ele é de cor leitosa, quase transparente. Ele não deixava transparecer todo o conteúdo, mas era possível ver em uma botija de alabastro o nível onde o conteúdo estava. E ela então vem com esse vaso e pratica uma grande ação sobre a vida de Jesus. Então, o primeiro item, esse vaso, que passou a substituir os vasilhames de madeira. Quando você vê lá em primeiro milagre de Jesus, aqui em Caná, na boda de Caná da Galileia, em João 2,6, ele pega e vai transformar água em vinho e manda trazer as talhas de pedra. Então já eram talhas de pedra, já estavam substituindo as talhas de madeira. Por quê? Herodes, o grande, juntou-se com Caifás e com Anás também, que vem a ser o sogro, e vão construir uma indústria ao redor disso daí. Eles vão explorar esse material, carbonato de cálcio, alabastro, e vão confeccionar talhas, vasilhames para perfume, para vinho, tudo nesse mineral, né? Era mais chique, era mais bonito, apesar de ser facilmente quebrável, mas era de manejo fácil e de uma beleza muito grande, né? Então, tinha-se uma história por trás daquilo ali. Então, ela pega esse invólucro
do perfume, todo perfume tem uma embalagem, ela pega esse invólucro caro, que já era caro em si mesmo, e dentro dele continha a segunda coisa, que era o quê? O alabastro, perdão, o nardo, o perfume de nardo puríssimo. O que é esse nardo? Irmãos, esse nardo era um perfume que era extraído de um arbusto seco, que dava no alto do Monte Himalaia, lá na Cordilheira do Himalaia, o monte mais alto da Terra, mais de 8.800 metros de altura, é uma coisa monstruosa. E é nessa cordilheira gelada, altíssima, que esse arbusto seco era extraído, transformado em pó, e dali é que eles fabricavam a essência do puro nardo. Mas para esse perfume chegar à Palestina, ele tinha que sair lá das regiões da atual Mongólia, né, e vir em lombo de camelo até chegar na Palestina. Uma das razões do seu alto preço, né, é a raridade do produto, a dificuldade de extração e o custo de transporte. Uma coisa impressionante, uma coisa assim fenomenal, né? Então ela pega esse produto puríssimo extraído dessa maneira, que guarda para sua vida. A gente precisa compreender que o nardo era um negócio muito caro, e na antiguidade existia o hábito de se pagar o dote de princesas, dote de mulheres. Mulheres quando iam se casar, era costume, ainda mais na Palestina nos tempos de Jesus, que o pai da moça pagava-se ao noivo um dote pelo casamento. Esse era até um dos problemas do divórcio, porque Moisés permitiu que desse carta de divórcio, apesar de Deus abominar o divórcio, mas Deus não instituiu escravidão da mulher. Então, por causa da dureza de coração dos dois, de ambos, o casal, o divórcio foi permitido. E aí, a mulher, de posse da carta de divórcio, o marido tinha que devolver o dote para ela poder começar a sua nova vida. Então, para não devolver esse dote, ele repudiava a mulher, ou seja, expulsava sem carta de divórcio. E ela, então, não podia casar de novo, terminava, para não passar fome, na prostituição. E até isso Jesus cuidou lá em Mateus 19:9, quando ele trata do assunto do divórcio, né? Que é um outro tema. Mas só para você entender a questão da importância do dote financeiro. E esse nardo, ele era usado pelo seu alto valor como dote de casamento de muitas mulheres. E eu acredito que provavelmente fosse este o caso da nossa irmã Maria, né? Porque se a gente continuar a ler no versículo 8, você vê que é Judas. Você sabe que ele, que lá em João capítulo 12, versículo 4 até o 6, Judas é que fala essa frase aqui. Porque esse desperdício poderia vender e dar aos pobres, e ele mesmo, lá em João 12, versículo de número 5, ele dá o valor. Olha só. Por que não se vendeu este unguento por 300 denários e não se deu aos pobres? Então, foi avaliado pelo Judas em 300 denários. E esse mesmo texto que eu acabei de ler aqui do Evangelho de João, ele fala aqui no versículo de número 3, que Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro. Um arratel romano equivalia a 2,2 ml desse líquido. Então ela tinha 2,2 ml de nardo puro, o que era avaliado em 300 denários. 300 denários, meus irmãos, era mais do que um ano inteiro de salário de um trabalhador. Então era muito dinheiro. Hoje, se fosse comparar com a nossa moeda, com o real, ia ser um ano de salário mínimo, né? E aí dá 12 mil reais. Na verdade, mais, que tem os 200 ml ainda. É daí perto dos 13 mil reais, 2 litros desse perfume. Isso para você ter uma ideia. Ou seja, cada grama desse perfume custava 1 denário. Então, essa mulher, ela juntou essa quantidade, provavelmente comprando grama a grama.
foi produto de trabalho de uma vida inteira, trabalhando para juntar esse perfume tão caro, tão raro, né? E aí, nesse trabalho dela, nesse cultivo para a vida, Maria fez isso por quê? Irmãos, provavelmente esse nardo ou era a herança dela, ou era uma poupança para o seu futuro, ou o mais provável de tudo, esse nardo era o dote do seu casamento. Quando a mulher o pai não queria pagar o dote em nada, pagava em dinheiro, em gado, em terras, um monte de coisa. Mesmo assim, a mulher guardava o nardo para a noite de suas núpcias. Então, Maria tinha guardado para si esse seu enxoval de maravilhas. Imagina uma moça crente, temente a Deus, trabalhar a vida inteira e preparar o seu enxoval. E quando está já com o seu enxoval pronto, está tudo legal, ela está apta a ser dada em casamento, ela abre mão dessa fortuna, desse trabalho todo, em prol de uma outra pessoa. E aí a gente começa a entender a moral da história. O amor, ele é custo ou ele é benefício? Maria fez essa bondade com Jesus, mas não foi pensando em auferir ganhos. Não foi pensando nem mesmo em ganhar sua salvação. Porque ela sabia muito bem que salvação a pessoa não adquire, ela recebe gratuitamente de Deus. Aquilo foi um gesto de amor verdadeiro, de amor puro que ela teve por Jesus. Ali está uma das grandes demonstrações que Maria faz desse amor tão grande. E olha o preço desse amor. Compara. Os teólogos acreditam que um dos motivos que Judas traiu Jesus foi a política. Que Judas esperava, assim como os demais discípulos, um Messias que viesse promover uma libertação política em relação ao domínio romano, que ia pegar a espada, liderar o exército dos judeus e virar a mesa em cima dos romanos. Mas não era isso que Jesus veio fazer, né? Seu reino é espiritual, não é desse mundo. Apesar de que vai incluir esse mundo no final da história, mas não é material, é espiritual antes de qualquer coisa. Então, uns acreditam que Judas traiu Jesus decepcionado politicamente com ele. Mas há uma outra corrente teológica que acredita que Judas, apesar de já estar muito irado com Jesus, porque nunca que Jesus fazia uma revolta política, a qual ele esperava, Simão também esperava, muitos ali dos discípulos esperavam, principalmente os que eram zelotes, como Tiago, eles estavam já decepcionados com Jesus. Mas estes teólogos acreditam que quando viu essa mulher pegar 300 denários e usar sobre a cabeça de Jesus, aquilo foi o ponto final. Ele repreendeu a mulher e Jesus repreendeu ele. Não oprima essa mulher, está fazendo isso pelo meu bem. Ela está me preparando, me ungindo para a sepultura, ou seja, está me ungindo para eu concluir o meu ministério aqui nessa terra, onde morrerei e terei que ir para a sepultura, mas tenho que estar ungido para ir para lá. E levantarei na unção total do Espírito. É isso que ele está dizendo. Então, ele vai e sai dali, como a gente vê lá em João 12, no versículo 15, e ele vai à casa dos sacerdotes e trata o preço da traição. Ele traz Jesus por 10% do valor daquele vaso de alabastro, daquele nardo. Então, esses teólogos, e tem um fio de verdade nisso daí, muito importante. Já que ele estava tão decepcionado politicamente com Jesus, isso foi a gota d'água. Parece que ele fez assim, você defendeu essa mulher que gastou 300 denários, que eu ia meter no bolso, que o meu texto lá de João diz que Judas falou isso, não porque estava preocupado com os pobres, mas porque ele era o tesoureiro, guardava consigo a bolsa de dinheiro do ministério. E ele ia roubar, ele metia a mão na bolsa. Foi por isso que ele pensou, né? Então, ele falou assim, já que esse homem fez isso, eu também vou vender ele agora por 10% desse valor. O preço de um escravo. E assim ele fez, né? Bom, então, Maria vai lá e pratica essa ação. Mas, irmãos, o vaso de alabastro, ele era feito, né,
como o olheiro vai fazendo no barro, ele era sendo feito à mão. E aí parava, colocava-se o material dentro que queria, nesse caso aí um unguento, e novamente dava início ao processo de confecção e fazia do mesmo material uma tampa em formato de rosa. Como é que o senhor sabe disso? Porque isso aí foi a arqueologia, achou muitos vasos desses, datados da época de Jesus, de um pouco antes também. Todos eles eram assim, tinha um botão de rosa esculpido, fazendo uma solda com o próprio material, ele era fundido ali, à mão, soldado no corpo do vaso, de maneira que a tampa não era removível. Para você tirar o perfume, você tinha que quebrar o vaso. E o alabastro, por ter uma fragilidade considerável, ao quebrar não tem como cortar a sua tampa, porque depois você não ia ter como colocar no lugar. Ao golpear, ele ia trincar. Então ela vai e quebra ele sobre a cabeça de Jesus. Ela sabia que ela ia ter que quebrar o vaso e inutilizar o vaso de alabastro todo. Segunda coisa, não dava para usar o perfume por etapas. Ele foi comprado em grama, mas não dava para você usar gotinha. Uma vez aberto, teria que usar o perfume todo. E exatamente pela razão do preço, da raridade e desse problema de ter que quebrar, perder um bem todo, tanto o vaso de alabastro quanto o nardo, tinha que se perder todo para usar os benefícios dele. Então, exatamente por causa desse raciocínio, a pessoa tinha que ter uma ocasião muito especial. E essa ocasião, em geral, no caso das mulheres, era o casamento. Né? Em outras situações, era a morte de uma pessoa muito querida mesmo. Então, essa mulher pega toda a sua herança, toda a sua poupança, todo o seu sonho de casamento, de vida, leva até Jesus e derrama tudo que ela tem, materialmente falando, sobre Jesus e tudo que ela tem afetivamente. O valor maior ali não era o dinheiro, porque mesmo caro, mesmo difícil, ela conseguiu ao longo da sua existência acumular aquele bem. Ela poderia, ao longo da vida que tinha para frente ainda, comprar outro vaso, outro alabastro, fazer outro nardo, ela conseguiria, daria para adquirir. As coisas materiais a gente consegue readquirir. Às vezes tem uma perda material e fica maluco, não, você readquire. Só não dá para readquirir de novo a vida. E essa mulher, então, tinha como valor o benefício da graça de Deus revelada a nós. Como diz o apóstolo Paulo na carta aos Filipenses, né? A graça de Deus se há manifestada, trazendo salvação a todos os homens. Ali estava a luz verdadeira que alumia o mundo, nas palavras do apóstolo João. Então ela sabia quem estava ali. Toda a sua devoção estava voltada exclusivamente para o Senhor Jesus Cristo. Tudo que ela tinha de melhor, ela queria depositar aos pés de Cristo. Então ela abriu mão daquilo que todo mundo se apegava para derramá-lo na cabeça e nos pés do Senhor Jesus. Que ela chegava a enxugar os seus cabelos, esfregando o cabelo no unguento nos pés de Jesus também. Então ela deu tudo que ela tinha, todo o seu coração. Isso vai muito além do valor do vaso de alabastro, do valor do nardo. E aqui a gente começa a delinear as coisas. Meu irmão, o verdadeiro valor não está no carro, na empresa, no salário, no dinheiro, no sexo, na droga, na comida, na bebida, na casa material, no concreto. Pelo amor de Deus, isso tudo acaba. Um dia a saúde acaba, o cara está preocupado em ficar malhando, vamos cuidar. Faz bem, tudo jóia, mas não esquecendo da vida espiritual. Um dia esse corpo vai virar pó, você pode malhar, sei o que for. Um dia vai virar pó. Acaba, olha o Arnold Schwarzenegger, o cara era fortão, o Conan, o Bárbaro. Hoje em dia, é um velho forte, mas tá velho. A decadência chega, a morte vai chegar para todo mundo. O camarada se apega a uma casa, a uma fazenda, isso aí desmancha. Um dia isso vai virar cinza no juízo. Tudo passa, mas você não passa. Você, meu irmão, você, minha irmã, você é uma alma preciosa. Você não é esse invólucro que está aí. Às vezes sua esposa, seu marido, ele
dar valor ao seu corpo, à sua biologia, as suas partes físicas, no sentido sexual, no sentido afetivo, no sentido de troca de alguma coisa, no sentido de trabalho, né? Mas você não te dá valor intrínseco, valor verdadeiro. Para muitos você é só um objeto. Tem patrão, o patrão gosta de mim. Não gosta de você, ele gosta do seu emprego. Aliás, do seu trabalho. Fica doente para você ver se ele vai amar você. Vai nada. Então, meu irmão e minha irmã, nós temos que aprender a amar as pessoas, não os trecos, não as coisas. Não devemos amar o que a pessoa pode fazer por nós. O maior benefício que você pode obter de uma pessoa é aquilo que você pode fazer por ele. Porque, na verdade, você faz despretensiosamente, mas Deus que o vê te recompensará em secreto. A vida vai muito além disto. Então, para nós servirmos a Deus, nós temos que ter esse raciocínio. Você está disposto a pegar tudo que você tem de mais caro, de mais precioso, e entregar aos pés de Jesus? Eu não estou falando de dinheiro, estou mandando você dar a tua casa, teu carro. Não estou falando de dinheiro, não. Estou falando de coisa mais cara que o dinheiro. Tão caro que o dinheiro não pode comprar. A sua vida o dinheiro não pode comprar. O dinheiro não pode comprar a sua felicidade, ele não pode comprar a sua saúde, ele não pode comprar a sua salvação. Então, quando a Bíblia diz, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu em tua casa, é uma entrega que você precisa fazer. Jesus mesmo disse, aonde tiver o tesouro do homem, é aí que ele põe o coração dele. Se o teu coração estiver na conta bancária, na fazenda, na terra, no dinheiro, você é o mais miserável de todos os homens. Paulo falou, se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. O seu coração, antes de tudo, tem que estar no Senhor Jesus Cristo. Você tem que aprender a quebrar o seu vaso de alabastro e derramar as suas angústias, as suas queixas. Um dia você vai ser ouvido. Deus tem o seu tempo certo de agir. Eu já perdi a esperança. Não perca. Ele vai agir ao seu favor. Ele já está agindo por detrás, nos bastidores da vida. Ele já está trabalhando. No devido momento você vai ver o que é que Deus vai fazer. Mas entrega a sua vida totalmente a Ele. Dê todo o seu coração a Ele. Quando você for adorá-lo, derrame-se na presença dEle. Não tenha preguiça de estar com o Senhor. Quando voltar à normalidade das coisas, vá ao culto para adorar a Deus. Mas não vai um dia, não. Vai a sua vida inteira. Aprenda essa lição de agora. Não adianta voltar ao primeiro culto, o emocionalismo em alta e depois a velha cantilena, o velho relaxamento, aquelas teorias. Eu sou a igreja, eu posso adorar a Deus em casa. Não existe igreja em casa. Não existe desigrejado como parte do corpo de Cristo. O desigrejado é vítima, muitas vezes, das pessoas da igreja que pisam. Mas a igreja triunfante de Cristo não pisa ninguém. Nós precisamos de comunhão, precisamos de estar juntos. Hebreus 10, 25 diz, não deixando a vossa congregação, como é o costume de alguns, é no corpo que o cabeça se manifesta. Então, ao voltar à normalidade, volte para ficar. Não vá 1 ou 2 cultos de alegria e depois volta a matar culto porque está cansado, matar culto por causa do seu serviço, matar culto. Não faça isso. Aprenda a obedecer. Nós estamos sofrendo esse mal que está acontecendo aí por desobediência, meus irmãos. A gente tem que aprender a obedecer. Olhe bem para a igreja que você congrega. Deus entregou ela na sua mão. Não está na mão do pastor. O pastor é só mais um. Está na sua também. Então, aprenda isso. Você vai deixar um domingo de ir na sua igreja para ir em outro lugar. Eu estou adorando a Deus lá também. É verdade. Mas não está trabalhando para Ele dentro da seara que Ele colocou você. Ela precisa de você. Você na sua igreja não é apenas mais um. Você é um membro ativo e valoroso da igreja. Então que Deus te abençoe e te guarde. Que nós possamos ter aqui essa atitude, né, que Maria teve de dar toda a sua vida, depositar toda a sua esperança, toda a sua confiança aos pés do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde e que você quebre seu vaso de alabastro e derrame o nardo puro
da glória de Deus na sua vida e na vida dos seus familiares. Deus te abençoe. Amém.